boa tarde a quem nos acompanha em casa e nos mais de 200 municípios em que o sinal da Rede Novo Tempo chega. Hoje nós conversamos com o deputado estadual Marlon Santos, que assume a partir de 1º de fevereiro a presidência da Assembleia Legislativa, o último ano do mandato. Quais são as expectativas? Boa tarde. Boa tarde, satisfação. A expectativa é ter a harmonia necessária na mente para poder conduzir um ano complicadíssimo que vai ser esse de 2018. É um ano que está todo mundo com os nervos à flor da pele, vai haver uma divisão muito grande de responsabilidades. É o ano que pelo que eu vejo dentro da história do Brasil, o ano que o eleitor mais vai ter responsabilidade na hora do voto. Sem dúvida. Penso que não é uma campanha, mas seria muito importante que as pessoas não ficassem em casa e não fossem votar. Vão votar. Porque não vale ficar só reclamando em casa e não fazer nada para mudar, sabendo que tem a chance de mudar. E quanto mais ficar em casa, mais vai dar razão para o que está acontecendo de ruim no país e no Estado, e mais oportunistas vão aparecer. E esse é um ano complicado por causa disso. Quer dizer, que quem fica chefe de poder acaba tendo uma responsabilidade enorme de conduzir o processo, inclusive eleitoral, na maneira que pode, né? É um ano difícil, porque ali dentro da Assembleia vão parar todos os desatinos, todas as coisas políticas, ideológicas, fervilham na tribuna. Então tem que ter uma paciência muito grande para lidar, porque é bem difícil de controlar o ânimo no ano em que uma frase pode fazer a diferença para a campanha do presidente da República ou do governador. Sem dúvida. A situação do Estado é caótica. Estamos encerrando aí um ano com muita gente contrariada, né? Aborrecida com a condição financeira, principalmente os servidores do Executivo, né? Os menos favorecidos, diga-se de passagem. É parcelamento, é atraso, é a insegurança permanente do salário. E ainda aliado a isso, a intenção do governador de fazer as extinções e garantir recursos de uma banda, mas perder de outra em função até da mão de obra que se coloca. Se percebe a princípio que isso está muito mais na mão da Assembleia agora do que do próprio governador, né? Como é que tu analisa esse cenário? Esse é outro grande problema da Assembleia. A Assembleia, na verdade, é quem governa. É um período em que há uma discussão, ela pode ser temerária ou não, mas é ali que se discute, é ali que a coisa toda vai surgir na forma de governo. Porque, na verdade, o Executivo propõe. Quem aprova ou não aprova é a Assembleia. Se a Assembleia decidir que vai, se não vai, pronto, está acabada a história. E não adianta nada. Não adianta se queixar. Qual é a posição do deputado com relação às extinções? Depende da extinção. Nós temos coisas obsoletas e nós temos coisas que são desnecessárias. Teve voto contrário meu, por exemplo, uma medida que extinguiu a FEE, a Cientec, a FEPES, isso tudo não podia ser extinto. Tanto que até agora não saiu do ar ainda. Porque depois que foi extinto por lei, se viu que tecnicamente seria um tiro no pé. E não adiantou avisar. E isso foi muito ruim para o Estado. E está sendo ainda. Nós não podíamos ficar livres da Cientec, da FEPES, da FEE, porque essas instituições, elas sempre foram muito profícuas para o Estado, elas sempre foram instituições que, de um jeito ou de outro, trouxeram ganho financeiro e ganho técnico, porque agora, diante de uma necessidade de um técnico engenheiro, por exemplo, como havia dentro da Cientec, desde medir um pavés da rua até a qualidade do asfalto, qualidade de água, tudo, a Cientec tinha alguém, agora tem que pegar no mercado, a preço de ouro. Pois é, esse comparativo entre a busca da mão de obra privada em detrimento da fundação pública, que já tinha todo um know-how, né, um conhecimento, que garantia a credibilidade do trabalho, além de onerar os cofres públicos, é um descredenciamento ao trabalho que se tem ali nos laudos? Claro que é. Tem muita coisa no serviço público que tem que mudar. Muita coisa, eu não tenho dúvida. O Estado não pode ser essa coisa toda desse tamanho. Tem que mudar, tem que fazer um plano de cargo e salário melhor para o funcionário, mas tem que fazer também mais obrigações e deveres do que só direitos, né? Mas tem que melhorar, porque o funcionário, o que ganha
pouco ganha muito pouco. E o que ganha muito ganha demais, porque ele ganha demais e não se paga. E a minoria ganha pouco e fica espalpelada diante de toda a situação. É possível fazer um plano de cargo salário melhor e que dê mais dignidade para o servidor, de maneira que ele consiga se sentir útil no Estado e o Estado com ele. Mas, ao mesmo tempo que essa estabilidade gera uma falsa ideia de segurança para o trabalhador, gera também para o Estado e para os municípios como um todo um problema grave de falta de controle. A forma coercitiva ela tá muito laceada, então não se tem coerção nenhuma. Por outro lado, na questão do Estado, tem muita choradeira por falta de criatividade. Eu sei porque eu fiz muita coisa assim em Cachoeira do Sul. Deu resultado, nós pagamos um monte de precatórios que estavam aí desde antes de nós dois nascermos. Sim, E foi pago. E para todo mundo era uma debilidade moral, emocional minha, era uma coisa de idiotia. E foi provado que não. E o Estado tem muita coisa que a União deve. Muita coisa, muita. Esse seria um caminho, inclusive, para quitar os precatórios, que é uma dívida histórica do Estado, que não permite que essa situação ande, que as pessoas também tenham acesso àquilo que lhe é de direito, claro que lhe é que devido? Sim, claro que sim. O Estado tem outras formas de pagar. O que seria hoje uma forma alternativa? Tu pega assim, tem cidadão ali que está aí para pegar 1 milhão, 2 milhões do Estado, 300 mil, 200 mil. O Estado tem quantos terrenos em Cachoeira? Quantos terrenos em Cachoeira? Tudo atirado, tudo sendo invadido, tudo desperdiçado. Tu acha essas áreas não seriam um acesso também para que o próprio governo municipal pudesse também se estruturar melhor? Dá para fazer troca nesse sentido, mas tem que ser feito uma coisa chamada, que eu denomino e passei para o governador Sartori esse tempo atrás, seria que ser uma banca de negociação, com legitimidade presumida, em que aquele que está como criador do Estado, ou seja, aquele para quem o Estado deve, e o Estado sentem na mesma banquinha, façam um acordo e chega para o cara que está ali com 80 mil, 100 mil reais, precisando receber do Estado, e sabendo que o Estado tem um terreno de canto na esquina que vale quase isso, pouco menos. Fazer um encontro. Faz um encontro de contas, o cara abre mão de 30 mil brincando, porque ele não aguenta mais essa história de ficar mais 30 anos para receber. Espera. Então, dá para fazer muito disso. Tem empresas aí que têm ações contra o Estado, são ações ganhas, precatórios já bem definidos, que poderiam receber terrenos e uma série de outras coisas que o Estado tem, que são tudo para o Estado completamente obsoletos. Então tem muita coisa para fazer. Mas é uma questão de começar fazendo. Essas ferramentas não são utilizadas, assim, tu acabaste de referir que já colocou, inclusive, isso para o governador. O que está faltando? É iniciativa, coragem? O que falta nesse... Eu tenho que sair da TV e tenho que ir numa loja. A loja fica aqui na rua. Eu já me planejei para fazer todo o circuito certinho para mim não perder tempo. Então, eu vi no lugar que eu tinha que vir, abasteci o carro já no caminho, que vinha para cá. Tinha que chegar nesse horário para poder encontrar um estacionamento aqui perto. Tinha um estacionamento na frente. Daqui eu vou na loja, faço o que eu tenho que fazer, porque eu consumo em Cachoeira, eu compro em Cachoeira. Eu vou no mercado em Cachoeira. Tudo é Cachoeira. Eu sou bairrista. É natural dos cachoeirenses essa postura, inclusive. Eu sou bairrista e acredito que o cachoeirense tem que ser cada vez mais assim. Mas é planejamento. Eu saí de casa e fiz isso. Eu me planejei. Agora, se tu pegar um governo de uma cidade, de um estado, mas tu não te planeja, tu não faz. Esse é o tipo de coisa que tu tem que sair fazendo, porque se tu deixar fazer no último ano, tu não faz. Então tem que ter planejamento. Sem planejamento, não tem 2 anos. Em 2 anos tu não consegue fazer. Tem que ser em 4 mesmo. Senão não consegue. E se faz tudo isso em 4 anos, ou tu és a favor de 8 anos ou mais tempo? Não, o certo é... A continuidade, independentemente da titularidade do cargo, né? Mas a continuidade do projeto. Esse é o problema do Brasil. O Brasil tem uma coisa chamada brasilidade, e a brasilidade ela atinge todo o sistema, toda a vida de todo mundo participa dessa brasilidade. O Brasil tu nunca consegue dizer que 2 horas vai estar no lugar, porque eu, como sou britânico para isso, eu acho ridículo tu tratar e não cumprir o horário. E aí é uma bagunça. E com certeza isso vai ser um dos problemas, talvez o único problema que eu vou ter na presidência da Assembleia. Garantir que sejam na hora de abrir a cumpridos os sessão, eu vou horários. abrir a sessão, não está lá, tchau. Isso vai ser muito complicado. Mas é que o tempo urge. O tempo é a única coisa verdadeira na vida. Se tu perde ele, tu perde tudo. O tempo não volta. Eu sou convicto, né, na crença da vida eterna e muito feliz por isso, mas a minha maior decepção foi quando eu me dei conta que
o tempo não volta. O tempo é a única coisa que verdadeiramente morre. Isso é uma frase minha, um conceito meu. Não há o que recuperar. Não recupera. Então, se tu não fizer tudo dentro do tempo certo e planejado, tu perdeu, ele não volta. Esse é como tu sonhar ser um jogador de voleibol. Se tu não começa quando tu é pivete, tu não vai conseguir ser. Eu agora, com meus 40, vou conseguir ser. Tá brincando, né? Não vou, né? É um sonho inalcançável. É um sonho que nunca mais vai ser alcançado. Então, essa história de, não, põe na cabeça que você consegue. Depende, né? Depende. As condições precisam tem idade. favorecer. Exatamente. Tem idade, tem isso, tem aquilo, tem um tempo. Se não acontecer no tempo, não vai acontecer. E governar é a mesma coisa. Tu assume agora dia 1º de fevereiro, então, a presidência da Assembleia, já fez um raio-x aí das dificuldades e de algumas estratégias que tu pretende utilizar para conduzir a presidência da casa. É um ano bem complexo, como tu mesmo colocaste, e é um ano de campanha. Vens para deputado federal e como conciliar as duas coisas? Eu não, depois da votação que eu fiz, na última, eu não tenho como concorrer estadual de novo, embora eu tenha uma certa preferência, inclusive. Tu achas que é mais conveniente estar ligado ao Rio Grande do Sul do que ser um representante de Cachoeira e agora de outros municípios, onde tu tem uma votação bastante expressiva federal? Eu só não fiz voto em 11 municípios, né? É bastante. É muito, dos 497, tu imagina. Fiz voto em 480 e tantos. Mas o problema é que as pessoas, o eleitor acaba te empurrando para a situação, porque tem hora que tu decide teu mandato, tem hora que tu não decide mais. Sim. E quando o eleitor, ele quer, não dá para negligenciar também, porque senão ele também vai se sentir negligenciado, no sentido de não atender aquela demanda que ele intenciona. Por que os eleitores querem o Marlon como deputado federal, tu acredita? Por causa dessa questão da bandeira. Eu sou um cara que eu não tenho assim leis. Eu tenho 2, 3 leis aprovadas entre emendas constitucionais e leis. Mas eu sou muito da bandeira. Eu defendo a bandeira, eu fiscalizo, eu vou atrás, eu não fico barrado pelo sistema. Onde eu noto que tem alguma coisa ali que vai dar problema para a coletividade, eu estou junto e eu vou lá, destrinchar aquilo. E como aconteceu com falsificação de adubo, esse é um dos exemplos, né? O prejuízo que o meio ambiente teve e que o agricultor teve, né, com essa situação. A gente desbaratou tudo isso, entre outras tantas coisas. A bandeira da fosfetanolamina sintética, por exemplo, a pílula do câncer, a mutamba na cura do HIV. Essas bandeiras, assim, são bandeiras muito sensatas, centradas e que a gente sabe que tem lógica e que sabe que ajuda pessoas de todos os partidos, de todas as camadas sociais, diferentes perfis ideológicos. É a minha bandeira. As pessoas estão para isso. Elas não estão nem para partido mais. Elas querem saber do indivíduo. E se o indivíduo tem essa proximidade. Então, isso tudo me faz crer que seja o motivo. Confiança, confiabilidade também eu não fico relegando a mim, eu sou perfeito, eu sou o cara. Eu sei que não, né? Eu sei que eu sou um chinelão, eu sei que eu sou um coitado, eu sei que eu sei da minha origem, eu sei que eu comi ranho no passado, entendeu? Eu sou uma criancinha que limpava o nariz no casaco, assim, nem casaco eu tinha, nunca imaginava que ia ter. Mas era isso. Eu e a minha família, a gente veio de uma pobreza extrema. E eu não nego isso aí também, então eu também sei muito bem que eu não sou perfeito. E não escondo. Isso também me identifica com muitas pessoas, porque a maioria das pessoas são autênticas como eu sou. Certo. E na questão da Assembleia, a condução da Assembleia ela vai ter que se dar muito em cima de um processo que os outros presidentes já começaram e eu vou ter que encerrar o ciclo e talvez eu tenha que fazer umas pancadarias um pouco maior, mas não posso abrir mão disso, que é o resgate da imagem da Assembleia e dos deputados. Nós temos gente boa. A classe política, de uma forma geral, está com o filme bem queimado, né, deputado? Está com o filme queimado porque isso é consabido desde a época das cavernas, que todo aquele que tu dá poder não tem estrutura para ter, ele vai deturpar o poder. Só que o eleitor tem que saber disso. E o eleitor também tem que parar de pensar com uma mentalidade que é distorcida. Por exemplo, eu não voto nessa eleição. Pô, não voto nessa eleição, tu está fazendo um jogo macabro da eleição. A pior parte é do que tu está fazendo, porque se tu não vota, tu está ralando a democracia. A outra parte do eleitor pega e consegue sem ter conhecido a ditadura, consegue fazer propaganda para a ditadura. Uhum. Em época de ditadura, nós não estaremos aqui conversando dentro de um estúdio, para começar.
Aí eles conseguem fazer propaganda para a ditadura. O Marlon tem um candidato definido desses pré que aparecem hoje aí para a presidência do Brasil? Santo Deus, cara. Eu tenho... Teria uma linha ou alguém que um cara que eu sempre admirei muito e que acabou indo pro meu partido agora, que é o Ciro Gomes. O Ciro é um candidato que eu admiro porque ele tem aquele rompante necessário para não fazer o mais do mesmo. Mas tem muita coisa para alinhar ainda, porque a conduta do candidato ela tem que ser um pouquinho mais trabalhista. Ele não pode esquecer isso. E eu acredito que ele venha se enquadrar nesse perfil. Com um pouco mais de tempo, essas arestas se aparam? Eu acredito que sim. Porque ele é um dos partidos que e o governo nunca do se Estado? identificaram. Nós temos o Jair Jorge. O Jair Jorge é um jornalista. Nós já recebemos o Jair Jorge, inclusive, aqui numa conversa, experiência já de gestão, né, prefeitura, mas José Ivo Sartori foi prefeito de Caxias, transformou Caxias. Não se viu a mesma coisa no governo do Estado, guardadas as devidas proporções. Uma coisa é Caxias, outra coisa é Cachoeira. Tá mas guardadas as devidas proporções da experiência de Jair Jorge na prefeitura de Canoas e agora, de repente, no governo do Estado. Né? É verdade, é verdade. Mas fazendo um adendo à questão de Caxias é uma cidade, se tu tirar o prefeito e tirar os vereadores, ela funciona sozinha, viu? Uma máquina bem azeitada. Exatamente. que é difícil ser prefeito de Cachoeira, que tem muita coisa para fazer. E vem de uma demanda assim, né, histórica de coisa para fazer. Agora tu pega uma cidade que é altamente industrializada, que as pessoas já têm a convicção de abrir um negócio, de empreender, que já está no sangue, né? Que não tem essa nossa cultura aqui só do pampa e da campanha, que é a criação de gado, a cultura e tal. Lá, hoje está miscigenada a situação econômica de Cachoeira. Está muito melhor, né? Todo mundo sabe disso. Cachoeira, o que é, não tem nem comparação. Mas tu não precisa ser criativo, porque se tu deixar a máquina andar, ela anda sozinha, então tu pode deitar, né? Não precisa ter preocupação com pilotagem. Tá, olha só, candidato, membro do PDT, o nosso prefeito, Sérgio Gnatti, fecha um ano de gestão agora, que avaliação tu fazes? O Gnatti, ele é o prefeito apropriado para esse tipo de momento. O que é esse momento? Dizia, esse momento é um momento conturbadíssimo. Ele é um momento que nenhuma administração pode correr riscos, aqueles riscos desmedidos, aquela coisa exagerada. Também é o cara que não rouba, é o cara que não sacaneia, é o cara que ele não fica aproveitando para desfrutar, sabe? Ele não é assim. Esse é o momento pro Gnatti. Ele é um bom prefeito. Ele é um gentleman, ele é um bom homem, né? Então isso faz dele um bom prefeito. Eu acredito que há um tempo atrás, há um tempo na frente, isso não aconteceria, mas hoje o momento é para isso. E ele é um bom gestor? Eu não sei, ele não chega a ser um bom gestor quanto ele é um bom cidadão. Ele é um cidadão que respeita o cofre. Ele respeita o cara que está na rua, o trabalhador, e isso tem um significado nesse momento. E falando já em prefeitura... E sobre o Jair Jorge, claro que é o meu candidato, né? O cara como completo, ele é um cara que nem nós. Isso me agrada muito. Ele não é estrela. Falando sobre prefeitura, o que se tem falado muito nas rodas de conversa e até dentro dos meio aos veículos de comunicação, de uma forma geral, é que o nome do PDT, já antecipando quase que um mandato inteiro, é o hoje vice-prefeito e secretário de obras Kleber Cardoso. Qual é a tua avaliação sobre isso? Conta com teu apoio? É um nome que poderia realmente representar? Já está definido de alguma forma que ele é o perfil do PDT para assumir essa briga daqui a 3 anos, já que nós estamos encerrando o primeiro ano de mandato? Antes de ter uma responsabilidade com o Kleber, que além de tudo é cria minha, né? Sim. Foi meu assessor na Assembleia, foi meu assessor na Prefeitura, desempenhou um belo trabalho. Chegou onde chegou, né? Eu não antecipo apoio para ninguém. Antes de pensar no Kleber, eu tenho que pensar no cachoeirense. O cachoeirense, assim como o Kleber, assim como todos os cachoeirenses, tem uma mania perigosa. Antecipar o processo eleitoral, isso é perigoso, isso não é bom.
Porque são momentos que a gente está vivendo em que o acordo político ele tem que ser permanente, não é o momento de escrachar qualquer mínima e singular possibilidade de uma disputa, isso é ruim demais. Então eu não tenho que abrir apoio para ninguém, isso é um erro crasso, absurdo, quase burro, antecipar a coisa toda, achar que vai ser uma grande coisa, não vai ser nada. Mas uma coisa, o Kleber tem razão, ele tem que trabalhar como se fosse candidato, se ele vai ser candidato depois, é outra coisa. Uhum. Mas trabalhar como se fosse candidato, sim, você tem razão. Já iniciar cedo. Trabalhar como se fosse candidato não é para pedir voto, é trabalhar sabendo que ele vai sempre ter um mediador. Quem quer fazer carreira política tem que pensar assim. O meu amigo que vota em mim, ele apoiaria essa ideia? Construir laços. Construir isso aí, exatamente, e ser responsável ao ponto de poder dizer o que eu estou dizendo. Talvez eu seja o único cachoeirense hoje que tem condições de chegar aqui na TV e dizer assim abertamente. Uhum. E ninguém vai retrucar isso, porque é verdade. Mas esse elo de ligação que eu tenho com o cachoeirense, seja ele meu eleitor ou não, é um elo de amizade que eu tenho. Eu não quero que ninguém vote em mim, no sentido de que, eu quero ser o concudo, voto em Cachoeira, então tem que votar em mim. Não. O cachoeirense que não vota em mim é meu amigo, pode ter certeza, a não ser que ele não queira ser. E se ele não quiser ser, eu vou ser igual, não vai mudar nada. Mas isso é uma coisa que nós conseguimos estabelecer, eu e o cachoeirense. Certo. É uma questão de identificação. O Kleber vai ter que chegar nesse patamar também. O Gnat já tem boa parte disso. Nós temos outros políticos que têm isso, né? A minha irmã, a Daniela, ela consegue formar isso também. Por exemplo, a Daniela não foi demagoga quando não votou o 13º. Se ela achasse, eu achasse que seria uma boa para o vereador e para a cidade, nós íamos votar independentemente da dureza que fosse. E é uma boa ou não é? Não é vereador nada, ter 13º? Não é. Todos são meus amigos, sabe? E eu fico preocupado, assim, que o que eu cegou, né? O que eu cegou? Eu não sei. Tem razão? Eu não posso dizer que em parte não, porque o povo também começou a confundir as coisas. Nunca que um vereador, um deputado, um prefeito é um funcionário público. Não é. Mas começaram a dizer que sim. E isso vem sendo dito que sim, desde quando eu fui vereador a primeira vez e tu estava na Câmara também. E lá dentro a gente via as coisas acontecerem e não era desse jeito. Era tudo muito moderado. Mas é mais no sentido, se me corrija se eu estou errada, no sentido de dizer que os tributos, os impostos é que financiam esse valor que os vereadores receberão, tanto nos anos e nos meses correntes, os 12 meses, como nesse extra, que é o 13º salário. A democracia tem um preço. A ditadura tem um preço, a monarquia tem um preço. A democracia tem um preço. A democracia é tu pagar representantes para estarem lá. Agora, o problema todo é que o Tribunal de Contas, o STF, decidiu que sim, o parlamentar pode ter um 13º. Pode. Sim, pode. Tudo bem, mas quando diz pode, né, abriu a porteira, passou boiada. Agora, por que isso? Por que o Judiciário fez isso? Por que o Tribunal de Contas fez isso? Eu não sei. Porque é um poder, ele não tem nada a ver com funcionalismo público. Tem autonomia. Claro, e esse é o preço da democracia. Mas agora, é o momento? Não é o momento. E não precisa. É desnecessário. Aquilo não vai fazer diferença na vida de ninguém. Então o momento não é bom para isso. O momento é de recapitular tudo, é de repensar valores. A Assembleia abriu mão disso há bastante tempo atrás. Sabe? Isso tudo foi sendo minimizado. Agora nós simplificamos a questão de rodagem, indenização de veículo. Tudo simplificado, minimizado. Porque é o momento, sim, a gente tem que ver. Não é que o parlamento seja um ônus, não é. A Câmara de Vereadores é a Câmara da importância em Cachoeira. Sim, ela lida na vida do cidadão diretamente. Então tem muita coisa errada acontecendo. Uma das coisas que eu achei perturbadora foi um vídeo que saiu na internet em que 2 vereadores estavam tomando uma cerveja em um determinado lugar, então chegou um grupo filmando. Eu acho que o vereador só não soube sair daquela situação. Mas ali naquela situação o vereador estava certo. A filmagem foi feita com autorização. Tu falas da situação do Cipron e o vereador Paulo Trevisan. É claro que a filmagem foi dita. Eu não falaria aquilo ali que ele falou, de jeito nenhum. Mas também tem um contexto. O Cipron com a razão dele, o Paulão com a razão dele. E ninguém se encontrou. Estranho, né? Que estranho. Cada um puxando para um lado. E os dois com as razões. Os dois com razão, né?
Todos têm razão. Pô, o cara tá ali no lugar, ali, confraternizando na dele lá, quieto. Só que, daqui a pouco, o pleito deles é um pleito tão razoável que deu aquela viralizada que deu. Mas, por um outro lado, tu não pode estar ali no teu ambiente de casa, caseiro, no lugar, comendo alguma coisa com teu amigo, tomando a tua cerveja, que todo mundo pode tomar, e também tu ter a tua privacidade dilacerada. Então teria um momento para isso. Deputado, só fazendo um adendo aqui, os representantes do CIPROM foram chamados pelo presidente da Câmara para este ambiente para conversar. Isso muda teu posicionamento? Eu fui chamado por vocês para estar aqui. Isso não faz com que eu venha para cá colocar meu ponto de vista, meus ideologismos todos, porque isso aí tem uma questão de ética, tem um mínimo ético. Se chegasse num ambiente desses, é surpreendente. Coisa que eu falo, os dois têm razão e os dois estão errados, porque é absurdo o que aconteceu. Absurdo, explodiu um problema que ninguém de nós sabia que tinha um problema ali. Então a mesquinharia tomou conta para os dois lados e os dois lados com razão. Só que aquele tipo de ambiente não é o ambiente de discussão daquilo ali. Sem dúvida. É na Câmara de Vereadores. Mas tudo foi problema correlato, né? Destroçou-se a questão do 13º e foi indo. E voltando para o assunto da Daniela. A Daniela, se ela tivesse que tomar uma decisão pesada, ela tomaria. Por falar em Daniela, uma coisa que eu não posso me furtar de te perguntar é com relação à crise que ela viveu durante os meses em que foi secretária. Deixou muito claro que foi boicotada, deixou muito claro que foi maltratada, que teve problemas, inclusive, porque o trabalho parecia estar dando muita visibilidade e ela foi colocada num escanteio. Foi isso que aconteceu? Tu percebeu as coisas dessa forma? Porque, afinal de contas, vocês, além de irmãos, são membros de um mesmo partido do governo. E por que essa retaliação, de repente, para fazê-la sair e fazê-la fazer um pronunciamento tão forte, tão contundente, Daniela, que evita muitas vezes sequer de abrir a boca, né? Ela, quando voltou para a Câmara, disparou a metralhadora falando como nunca havia falado antes. O que houve nesses bastidores aí? Como que tu avalia o que aconteceu? A sociedade tem que avaliar isso. O problema todo é que o político medroso faz isso. O político medroso faz isso. E aí descamba para esse lado da ciumeira, uns troços despropositados. Então tu ratifica essa situação de que Daniela realmente foi boicotada dentro do governo? Ratifico sim, só que eu ratifico porque o boicote foi um boicote leviano. É aquela coisa assim, mais chamada turra, sabe? É mais turra do que de propósito. É mais infantilidade do que manobra política. Então, por isso que eu concordo. Parece que tu tá vendo dois piá jogando bola e brigando porque murchou a bola. Uma coisa assim, cara, que é desnecessário demais. A sociedade não ganha com isso. E a Daniela sempre deixou claro que o caminho dela qual seria. Só que aqui tem um probleminha ainda. Isso é uma questão que o Kleber tem que apanhar muito na bunda para aprender ainda. Eu falo isso em qualquer lugar. E com isso você está dizendo que o problema é Kleber e Daniela mesmo? Não, eu acredito que não é só ele, não. Não. Tem gente que fica nos bastidores, dando tapa, escondendo a mão, e aí acaba ficando Kleber e Daniela. Mas é que o Kleber, ele depois que migrou, né, da minha estrutura política, ele parece que começou a ver muito fantasma, muito esqueleto atrás da porta. A porta está fechada, tem esqueleto atrás. A porta está fechada e tem fantasma atrás. Essas coisas, eu e o Ignati conseguimos quebrar. Isso tinha com nós. A gente conseguiu quebrar esse gelo. Então falta isso para o Kleber, muito mais para ele que para a Daniela. A Daniela já mudou esse pensamento. Mas para ele falta muito disso. O Kleber ele tem que acreditar mais que, primeiro, que eu e a Daniela não formamos um clã. Nós somos irmãos. A Daniela que é minha mãe. Nós não somos um clã, nós somos uma família. Mas politicamente cada um tem faz. Nós conversamos muito. Mas a decisão final sempre é do e do outro. Nunca a minha. E o Kleber tem dificuldade de acreditar na verdade. Ele tem dificuldade, como cristão que é, inclusive, ele tem dificuldade de acreditar que a gente fala a verdade para ele. Parece que depois que a pessoa sai assim, desse convívio bacana da harmonia e vai ali para fora e começa a levar na cabeça, parece que a pessoa para de acreditar na verdade, para de acreditar na harmonia. E nós não somos falsos. Quando a gente falava que a Daniela não ia ser candidata a prefeito, não ia ser.
E, aliás, Daniela era um nome cogitado para fazer a dobradinha contigo quando fores a federal. E ali ela nem tinha decidido o contrário ainda. Ali seria. Naquele momento ainda seria. Seria, com certeza. E isso contribuiu para a decisão dela de retroceder. E a gente nunca mentiu, tu viu que a gente nunca mentiu. A gente sempre abriu o jogo, a Daniela não é mais candidata. Não deixou para se decidir agora. Certo. Ela podia ter enrolado o tempo todo. Mas a gente não faz isso, porque nós somos muito autênticos. A gente tem a cidade acima de tudo. Então falta isso. Isso. Não só pro Kleber, eu falo o Kleber, que é um cara que eu adoro ele. E isso é de coração, né? Meu filho político, né? E adoro ele. Eu posso citar todos os políticos de Cachoeira. Que tem essa postura com... A maioria tem isso. Parece que eles leem aquelas primeiras páginas do livro de Maquiavel e aí parece que tudo se transforma a partir dali. Eles olham para ti e já olham como se tu fosse mentindo o tempo todo. Isso é prejudicial para todos, né? Muito. Quem vem te apoiando nessa dobradinha agora para deputado federal, deputado estadual, quem é que vem contigo? Eu vou fazer parceria com com os deputados estaduais, que são meus colegas, em regiões. Então, regiões bem definidas. Aqui em Cachoeira... Não um nome específico que vai te acompanhar? Não, por região. Por região. Cada uma das regiões. Isso. Essa região aqui, provavelmente, eu vou ficar com o deputado Burma, porque ele já tem uma identificação muito forte com a cidade e eu também não vou me desassociar disso. Certo. Então, vai ser com ele. Mas aí nas missões vai ser um, Metropolitana outro, Rio Grande do Sul outro, Zona Norte outro, Central outro, e assim por diante. Com relação ao que tu falaste há pouco, eu deixei passar e quero voltar nesse assunto que é importante, porque nós trabalhamos muito isso durante um bom tempo, que é a fosfoamina. Foi para uma produção em Los Angeles, virou uma franquia Los Angeles nunca distinta do que aconteceu aqui, pelo menos foi até onde nós conseguimos ir na investigação, chegamos ao site onde é comercializado, e aqui no estado essas pesquisas se encerraram, as possibilidades morreram. Em que pé ficou isso? Que era uma bandeira tua muito grande, né? Durante muito tempo. Como ficou? E é uma bandeira minha. E tudo que eu puder fazer para a Fosfo ser realizado, eu vou fazer legal e legalmente. Eu não estou nem aí para isso. Porque o legal no Brasil também virou bandeira de absurdos. E o ilegal no Brasil tem acontecido e tem salvado vidas. E, enfim, a Fosfo nunca foi para outro país. O que aconteceu foi uma briga interna dos cientistas, uns mais dinheiristas que outros. Isso deu uma ruptura muito grande, então tem muita coisa aí. Hoje tem xixi embalado para vender, como se fosse fósforo. Pois é, e aí aqui no Rio Grande do Sul tinha uma parceria com o Laboratório do Estado, com a FEPES, com o governo. Uma série de órgãos credenciados, e no fim não se firmou nada e o processo parou e acabou essa cisão. Tem como retomar essa caminhada e, de repente, legalizar as coisas aqui pelo Estado? Dificilmente, porque o Dr. Gilberto e a turma dele abandonou completamente o Estado do Rio Grande do Sul e foi para São Paulo, porque lá a proposta teria sido melhor. Então o interesse era comercial? O interesse era comercial, entre aspas. Na verdade, o Alckmin me chamou para lá, matou a coisa dentro de casa, porque o movimento da indústria farmacêutica foi terrível em cima. E conseguiram, então, desfazer a imagem da Fosfo e o produto Fosfo, que é, sim, um curador de câncer, sem dúvida nenhuma. Tenho quantos exames tu achar que possa se ter alguém, eu tenho mais que o Dr. Gilberto. E pessoas que estão ali bem agora. O problema todo é que, ao mesmo tempo que a pílula do câncer não cura cabeças, também não conseguiu curar vaidades. Aquilo que nós estávamos falando aqui. A vaidade é um troço maluco, porque ela atinge a cabeça das pessoas, e aí quando tu consegue desenvolver uma rota, uma síntese de rota em que tem esse alto teor, né, de curar doenças e tal, eles começam a ficar endeusados, né, e subiu para a cabeça. Ninguém se ouviu falar desse troço aí. Quando eu trouxe isso à tona, o mundo inteiro viu. Então, meus vídeos tudo ficaram com milhões de acessos. Mas agora, no Rio Grande do Sul, nada? Nada, deixaram nós chupando no dedo, essa foi a grande verdade. E eu sou entusiasta da Fosfo e tudo que eu puder fazer pela fosfamina eu vou fazer. E o que tu conseguiria fazer hoje prático para garantir o tratamento para aqueles que iniciaram e conseguiram alguns com demanda judicial? Eu sei quem faz escondido e não detona. É isso que eu estou fazendo. Existe ainda? Existe, e o pior de tudo é isso, né? É quando não pode ser feito em cima da mesa, eu faço por baixo, né?
E é o que está acontecendo no Brasil inteiro. As pessoas continuam acessando de uma forma... Tudo discreto, tudo irregular, porque o governo brasileiro se torce para isso, né? Vem para cá o pessoal de outros países, fazem do brasileiro uma verdadeira cobaia. Aqui, tu já deve ter ouvido falar. Um laboratório internacional busca parceiros brasileiros e voluntários. Não são voluntários, esses cobaias. Sim. E aí, então, o que é isso? Aqui, para te fazer um teste com um ratinho, tu passa todo tipo de trabalho de discriminação. O cientista brasileiro, para ele conseguir fazer um teste laboratorial num rato, ele tem que pedir licença até para o Papa. Agora os outros vêm para cá, pedem voluntários brasileiros porque eles não querem fazer lá. Tipo assim, se nós vamos matar, morre brasileiro, sabe? E fazem o duplo cego no Brasil, ao Deus dará. Ao Deus dará. Duplo cego nem tão cego assim, porque o placebo toca pro brasileiro. Tem diferente? Tem. Tem muito hospital, muito médico que faz pesquisa aqui, tudo bem. Isso é certo. Mas quando se fala de laboratório, abre o olho. Me diz o que o Marlon pode fazer por Cachoeira como deputado federal? Muito, muito, muito mais do que como estadual, porque ali envolve emenda, orçamento, né, orçamento com emendas obrigatórias, né, por parte do governo federal. Enfim, vai poder não só ter bandeiras e destinar questões orçamentárias e diretamente no orçamento do Estado para a cidade, mas aí sim, aí vai conseguir influenciar o orçamento da União para a cidade e para a região como um todo. A outra representatividade que nós temos em Brasília é o deputado federal José Otávio Germano. A menina dos olhos dele é o HCB. Quem será a menina dos olhos do deputado federal Marlon? Cachoeira. De uma maneira... Cachoeira não vive sem hospital, hospital não vive sem Cachoeira. Cachoeira. E eu torço para que o Zé também se eleja, e nós temos que ter quanto mais gente metida no meio, melhor, porque isso para a cidade e para a região é o que destaca. Eu torço muito pelo Zé Otávio, eu acredito que ele tem que chegar também e vai dar para a cidade ter 2 representantes, enfim, sem comentário, o que seria bom, né, para a cidade se isso acontecesse. Para que nós tivéssemos 2 representatividades presentes e trabalhando pelo município. Porque, na verdade, quando se lança deputado federal, não se fica apenas num município, né? Não. Mas o coração fica preso a Cachoeira. Eu tenho um problema desgraçado com Cachoeira. Desgraçado de tão bom que é. Eu sinto mediúnico mesmo, todo tipo de proposta que eu recebi para tirar daí e botar para outro lugar. Não. Cachoeira é minha cidade. Eu nasci aqui e eu não vou me ver livre dessa cidade nunca. Eu sou apaixonado pela cidade. E é uma pena que eu não consigo demonstrar mais isso, mas de verdade, para mim, a cidade é a minha casa, eu me sinto protegido aqui. E sabe que onde eu chego, qualquer lugar que eu chego e que eu vejo que tem um cachoeirense, ou que eu saiba, esses dias eu fiquei sabendo lá no Carrefour, em Porto Alegre, que tinha um cachoeirense lá. A moça do caixa me disse, acabou de passar um cachoeirense aqui. Tá lá. Aí eu fui. Era uma senhora e um rapaz. E aí eu cumprimentei eles, e eles me cumprimentaram também, muito entusiasmados. E isso eu faço em todo lugar. Praia, eu não sou muito de praia, mas onde eu vou em praia, em qualquer lugar que eu vá que tem um cachoeirense. E a gente sempre acha um cachoeirense em qualquer lugar, né? É impressionante isso. E eu buzino, quando eu vejo a placa de Cachoeira, eu buzino. Aí eu buzinei tantos dias que um senhor parou, nós estávamos saindo de Cachoeira, e aí na 290 eu buzinei ali. Ele parou lá no Pantano Grande, eu parei também. Não, eu tinha alguma coisa estragada na caminhonete que o senhor estava buzinando. Eu digo, não, é que o senhor é de Cachoeira. E eu, mas eu não sou de Cachoeira, eu comprei o carro em Cachoeira. Então tem esses furos também, eu dou muito furo desse jeito. Eventualmente acontece. Mas eu sempre tenho cachoeirenses em tudo que é lugar. Os cachoeirenses, nós temos cachoeirenses assim, se destacando em tudo que é lugar. Desde venda de loja. Esses dias tem um vendedor assim que se destacou muito ali no calçadão em Porto Alegre. O cara é gerente hoje, eu não sei o nome dele, mas todo mundo elogia, cachoeirense. Cachoeirense. Pelo que eu sei, trabalhou na loja Pompeia aqui em Cachoeira.
E foi para Porto Alegre. E foi para Porto Alegre. E assim vai. Então sempre tem cachoeirense mesmo. Mas eu sou tão cachoeirense que eu adoro saber onde tem um cachoeirense pra gente. Parece que a língua é outra, parece que a comida é outra, parece que a emoção é outra. Então eu gosto disso. Bairrista. Demais. Esse é o meu grande defeito. Agradeço a tua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite para vir aqui conversar um pouco, porque é difícil te encontrar, né? A gente tem lutado bastante para acertar o horário e as agendas, infelizmente, não tinham fechado. Felizmente, agora, vai ser mais fácil como presidente. Ah, que bom! Ótima notícia. Vai ser daí a gente consegue ter um pouquinho mais de novidade. Aliás, tu está convidada para estar lá no dia 1º. Ah, sem dúvida. Dia 1º vai estar lá, vamos tomar café da manhã junto, vamos almoçar junto. Olha, que maravilha. Vai ser assim, vai ter uma sala para a imprensa lá também dentro da Assembleia, não só nesse dia, mas sempre. E já fica o convite para todo cachoeirense chegar até lá no dia 1º, dia da posse. É às 14h, vai ser numa quinta-feira, e eu vou ficar muito honrado de saber que o cachoeirense está lá. Então fica esse convite já se espraiando para todos aí, ótimo, no dia 1º às 14h. Vai ter até excursão indo de cachoeira. Olha só. Vai ter excursão de vários lugares, mas Cachoeira é minha cidade, né? Então, com essa declaração de amor, Daniel Nunes, do deputado Marlon Santos aos cachoeirenses e a terra dele, Cachoeira, a gente encerra esse bate-papo.